Emagrecer é simples. Fecha a boca e faz mais exercício. Ou coma menos e mova-se mais. Quem nunca escutou isso? Quem nunca falou isso? Quem nunca pensou sobre isso? Se você se encontra nesse grupo de pessoas que já pensaram, falaram ou escutaram sobre esse tema, vem comigo. Eu sou o professor Tiago Leite, nutricionista, educador físico, doutorado em bioquímica pela FRJ, e vou te mostrar que na prática é um pouco mais complexo. A etiologia da obesidade é multifatorial, complexa. Não é o tema aqui dessa apresentação. Ela pode iniciar até mesmo na vida intrauterina, com a chamada programação metabólica. Questões genéticas, polimorfismos genéticos também contam, questões hormonais, comportamentais, falta de sono também está associado, até alguns vírus que poderiam aumentar a expressão de enzimas lipogênicas já foram descritos. Falta de exercício, alimentação inadequada, com muito fast food, tudo isso está associado desse quebra-cabeça, que é o processo de obesidade. Mas uma coisa tem em comum: se você quer emagrecer de forma sustentável, tem que haver um balanço energético negativo, consistente. Daí a ideia que para emagrecer é muito fácil. Feche a boca e faça mais exercício, ou coma menos e mova-se mais. Mas o processo não é tão simples assim. Emagrecimento é complexo e boa parte das pessoas, a maioria, não consegue emagrecer de forma sustentável. Então vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado essa questão. Então aqui nesse slide está mostrando o Energy Out, que seria o seu gasto energético diário. Então, para quem não está familiarizado, o GET representa o gasto energético total do dia, ao longo das 24 horas, que de uma forma simples pode ser subdividido na TMR, que é a taxa metabólica de repouso, que na maioria das pessoas representa de 60% a 70% do gasto energético total diário, mais o efeito térmico do alimento, que é aquele processo de digestão, absorção e pós-absorção dos nutrientes, que exige um gasto calórico um pouco maior comparado ao repouso, que está representando em torno de 10% do gasto energético total diário. E o exercício físico, seja o da academia, seja o outdoor, seja subir uma escada, passear com o cachorro, tudo isso acaba sendo exercício, que está representando, na maioria das pessoas, de 20% a 30% do gasto energético total diário, o GET. E o outro lado da balança é o Energy In, o que você está consumindo. Então, de novo, se você tiver um balanço energético negativo, ou seja, gastar mais energia do que está consumindo, a tendência é você perder peso. Mas vamos ver o que acontece e por que é tão difícil perder esse peso de forma sustentável. Bom, então vocês podem observar que nesse slide o indivíduo está perdendo peso na forma de gordura corporal, ou seja, ele está emagrecendo, está tendo um déficit energético negativo. Então eu vou mostrar para vocês qual seria o impacto durante o processo de emagrecimento com uma dieta restritiva em energia, uma dieta hipocalórica, qual é o impacto dela na taxa metabólica de repouso, a TMR. No imaginário comum, a maioria das pessoas vão pensar logo o seguinte: bom, eu não consigo emagrecer mais, eu chego no platô, meu peso estabiliza e eventualmente começa até subir, aumentar novamente, justamente porque o meu metabolismo vai ficando muito lento, ele vai lentificando durante o processo de emagrecimento. E aí eu sempre me perguntei isso, né? Será? O que a literatura nos está dizendo? Será que durante o processo de emagrecimento, realmente o meu metabolismo fica muito lento? E é exatamente por conta disso que eu não consigo avançar, dar um passo à frente? Ou seja, eu chego no platô, meu peso estabiliza? É porque o meu metabolismo desacelera tanto a esse ponto? É como se fosse até uma carga energética do celular. O celular vai descarregando, descarregando, daqui a pouco a bateria está ficando fraca, e aí eu não consigo mais acessar o meu celular. Fazendo essa analogia, será que é assim também no metabolismo? Ele desacelera a tal ponto que não deixa você progredir, ou seja, emagrecer ainda mais. Então vou logo ao ponto e vou mostrar 3 trabalhos na sequência, 2012, 2014 e 2016,
desse grande professor Kevin Hall. Ele trabalhou com aquele público, né, obesidade grau 3, do programa Biggest Loser, famoso programa de televisão, onde as pessoas perdem muito peso em 30 semanas. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses 3 trabalhos, o que vem sendo mostrado? Né? As pessoas entram, em média, com 140 quilos, com 50% de gordura. Tem aquelas pessoas que entram com 180, 200, 220 quilos, 110, 120, mas, em média, nos 3 trabalhos, 140 quilos, sendo 50% de gordura corporal. Como eu havia dito, esse programa leva 30 semanas, é um programa de televisão, tem muito exercício físico sendo adicionado no dia a dia desses indivíduos que estão participando do programa, dieta muito restritiva em caloria, com certeza devem utilizar fármacos não relatados também para acelerar o metabolismo e diminuir o apetite. Mas vamos lá, alguns resultados. No resumo dos 3 artigos, né, existe uma perda de peso em torno de 40% da massa corporal durante essas 30 semanas. Então, as pessoas perdem quase metade do peso, 40% da massa corporal. Antes de avançar na apresentação, sugiro você dar uma pausa e você pensar, será que desses 40% da massa corporal, majoritariamente é gordura corporal ou é massa muscular, é músculo esquelético? O que essas pessoas estão perdendo durante o processo de emagrecimento com uma dieta muito restritiva? É mais gordura corporal ou massa magra? Acho que boa parte das pessoas falariam massa magra, mas não é. Durante o processo de emagrecimento, principalmente quanto mais obeso você for, né, você vai perder mais massa gorda. E eles foram unânimes nos 3 trabalhos, em torno de 80% de tudo que foi perdido foi massa gorda, até porque os indivíduos tinham muita massa gorda a perder, e apenas 20% foi de massa magra. Mas o ponto central que eu queria chamar a atenção aqui, e o metabolismo? O tal do metabolismo, quanto que ele desacelerou? 100 calorias, 300 calorias, 500 calorias, 200 calorias. Vocês têm ideia da magnitude, né, dessa desaceleração da taxa metabólica basal, representada aqui por esse foguinho? Então, aqui você tem 2 imagens da mesma pessoa, entrando no programa e 30 semanas depois do programa. Então, quanto que esse metabolismo desacelera? Em torno de 650 a 800 calorias no total. A queda total da taxa metabólica basal em torno de 650 a 800 calorias. Um cidadão com 120, 130, 140 quilos, eles têm aí uma taxa metabólica basal em torno de 2.000, 2.500, varia um pouco, né? Então, eles tiveram uma queda de 650 a 800 calorias na taxa metabólica basal. Em torno de 300 e 500 calorias não poderia ser percebido pela fórmula. As fórmulas clássicas que a gente acaba usando em consultório. Então, o que você não consegue perceber pela fórmula é chamado de termogênese adaptativa. Então, a termogênese adaptativa é o quanto o seu corpo desacelera, né, além do que poderia ser previsto pela fórmula, que normalmente leva em consideração, além da idade, mas que não muda durante o processo de emagrecimento, né, em curtos 3 meses, né, a idade, a massa corporal, que é a principal variável das fórmulas, que vai ser alterada durante o processo de emagrecimento, gênero, homem ou mulher, isso também não muda. Então, o que acabou mudando mesmo é a massa corporal total. Então, a termogênese adaptativa, de 300 a 500 calorias, é o que a fórmula não conseguiu perceber, mas que desacelerou. Então, é uma desaceleração além do que poderia ser previsto pela magnitude da perda de massa corporal. E como que o pesquisador sabe disso? Porque ele mensurou a taxa metabólica basal não por fórmula, mas pela calorimetria direta, que é o método padrão ouro. Então ele percebe que tem uma discrepância do que é medido, de fato, pelo calorímetro direto e o que é mensurado pela fórmula. Essa diferença é a termogênese adaptativa. 300 a 500 calorias nesse caso aqui, dessas pessoas com 140, 150 quilos e perdendo 40% da massa corporal total. Tá? E a queda da TMB em torno de 650, 800 calorias. Mas isso não deve representar a maioria das pessoas no seu consultório, porque elas não estão perdendo 40% da massa corporal. Às vezes 50, 60 quilos nesse caso aqui. Então não podemos utilizar como parâmetro. Correto. Então esse slide mostra para vocês algo mais próximo da realidade de consultório,
onde os indivíduos estão perdendo de 5 a 10% da massa corporal total. E aí você tem uma termogênese adaptativa em torno de 50 até 150 calorias e uma taxa metabólica basal total reduzindo em torno de 200, 250 calorias. Então, quando as pessoas perdem de 5 a 10% da massa corporal total, pessoa de 100 quilos caindo para 90 quilos, por exemplo, alguém de 80 indo para 72, 70, mais ou menos isso, a taxa metabólica basal está reduzindo em torno de 200 calorias, no máximo é 250. Vamos colocar em torno de 200 calorias. E a fórmula não estaria percebendo aí a metade, 50, 100 ou até 150 calorias. Isso difere um pouco entre os trabalhos. Tanto que, atualmente, na realidade, né, a grande discussão não é se existe uma termogênese adaptativa ou não quando você está perdendo 5 a 10% da massa corporal, mas qual é a sua relevância clínica, né, para a patogênese e o manejo da obesidade, já que você está falando de 50 a 100 calorias, 150 no máximo. Quer dizer, isso é tão relevante? Ou essa termogênese adaptativa, na verdade, nem existe? Seria um erro da fórmula, da metodologia, né? E o que você está observando na realidade já é a queda mesmo da TMB, ou seja, em torno de 200 calorias para um indivíduo que está perdendo até 10% da massa corporal total. Então você observe o seguinte, você aí que está me escutando, que está durante o processo de emagrecimento, que já perdeu aí 5, 6, 8, 10 quilos, estagnou, o peso começou a parar, muito provavelmente o que você imagina que seja, o meu metabolismo desacelerou, meus hormônios da tireoide começaram a diminuir, leptina também está alterada, e é por essas questões hormonais que o meu metabolismo desacelera, perdi muito massa magra, nem perdeu tanto, foi mais tecido adiposo, como você já observou, independente se você é um indivíduo extremamente obeso ou não, o que você perde mais é tecido adiposo em comparação à massa magra, né? E aí você pode estar pensando que o seu metabolismo desacelerou a tal ponto que você não consegue avançar na perda de peso. Eu estou mostrando para você que você está perdendo ou desacelerando 100 calorias, 150 no extremo 200. 100 calorias, gente, não é tanto assim. Então, você desacelera? Desacelera, isso é verdadeiro. Não posso dizer que não seja, mas talvez não seja o ponto mais importante. Talvez você está desacelerando não é o ponto mais importante. Existem outras variáveis também que estão contribuindo para que você não consiga emagrecer, que você chegue no platô. Então é isso. Será que o metabolismo está tão lento assim? São só 100 calorias, 150 calorias. Não é por isso que você não consegue prosseguir durante o processo de emagrecimento. Não está conseguindo avançar. Existem outros parâmetros que têm que ser analisados em conjunto. Vamos a eles. Então, por exemplo, durante o processo de emagrecimento, déficit calórico constante, eu já mostrei para vocês qual é o impacto desse processo na taxa metabólica de repouso. Desacelera 100, 150 calorias, estourando 200 calorias em uma pessoa, um indivíduo, que está perdendo até 10% do peso corporal. O efeito térmico do alimento é pouco explorado, ou seja, qual é o efeito durante o processo de emagrecimento no efeito térmico do alimento. Porém, se você está consumindo menos energia do que estava, né, o efeito térmico do alimento tende a ser menor, porque você já não está digerindo e absorvendo, e até após a absorção, o metabolismo pós-absortivo está diminuído. Então você está gastando menos caloria para digerir, absorver e o mapa metabólico, né, pós-absorção, porque você está consumindo menos energia. Agora vamos explorar o efeito no exercício físico. Ou seja, durante o processo de emagrecimento, qual é o impacto disso no gasto calórico do exercício físico? Será que tem algum? E aí o exercício físico você pode subdividir pelo menos em dois grandes parâmetros. Alguns artigos chamam de, pela sigla, né, NEAT, que seria termogênese e atividade não exercício, que é aquela atividade física do cotidiano, andar, caminhar, subir a escada, passear com o cachorro, e mais aquela atividade física que seria, por exemplo, aquela da academia, ou você fazendo esporte, jogando futebol, um vôlei, fazendo musculação, um ciclismo, né, uma aula de spinning, seria por aí. Então, qual é o impacto no exercício físico, seja aquele regular da academia ou outdoor, né, o exercício da sua rotina? Qual é o impacto durante a perda de peso no gasto calórico deste exercício? Então, nesse trabalho, os indivíduos perderam até 10% da massa corporal total, uma dieta muito restritiva, 650 calorias,
por 8 semanas, 2 meses, seguida de uma dieta euenergética, equilibrada em energia, por 1 mês. O que eles observaram? Independente se o exercício era leve, moderado ou de alta intensidade, quando você perde 10% da massa corporal total, você tem maior eficiência metabólica no exercício. O que quer dizer isso? Aquele exercício regular que você faz na academia, uma aula de spinning, por exemplo, o seu corpo, durante o processo de emagrecimento, está mais eficiente em fazer aquele esforço. Ou seja, ele gasta menos caloria. Um pouco menos que seja, mas é um pouco menos, porque a máquina humana está mais eficiente para fazer aquele esforço. Ou seja, menor gasto energético para o mesmo esforço. Essa adaptação se manteve mesmo após 1 mês com essa dieta energética. De certa forma, o seu corpo jogando contra o processo de emagrecimento. Você quer emagrecer, está fazendo sua aula de spinning, só que a mesma aula de spinning que gastava, 300, 400 calorias, está gastando um pouco menos. E o seu metabolismo também já desacelerou 100, 150 calorias. É o seu corpo tentando evitar que você perca mais peso. Ou seja, botãozinho vermelho de alarme. Opa, você está querendo perder peso. Ele não sabe exatamente por que você quer perder peso, porém ele quer manter o seu peso estável. Ou eventualmente até você chegar ao peso que era antes da dieta. Então, quanto mais restritiva for a sua dieta, quanto menos caloria tiver a sua dieta, mais forte apertado esse botão de alerta do seu corpo. Volta a comer e vamos gastar menos caloria, como vocês vão ver. Esse aqui é um slide interessante. Está escrito lá em cima, compensação metabólica durante o underfeeding. Ou seja, durante o processo que você está consumindo menos caloria, existe um termo na literatura que chama compensação metabólica. Bom, o que seria compensação metabólica? De uma forma intuitiva, sem pensar literalmente, as pessoas procurariam, durante o momento de restrição calórica importante, as vias mais fáceis, ou seja, ele vai pela escada rolante, ou seja, ele vai de elevador. Antigamente, durante o momento sem restrição de caloria, ele poderia ir para a academia subindo a escada normal, às vezes até pulando de 2, 3 degraus. Agora ele está mais fraco, está com menos energia e procura a via mais fácil. Ou seja, o exercício que ele já faz na academia já está fazendo de forma mais eficiente, gastando menos caloria, e a atividade física espontânea dele também diminuiu. Então é aquela pessoa que ia para a night, para a balada, ficava se movimentando, dançando, agora está lá no canto parado. Aquela pessoa que ficava no celular se movimentando, falando, no zap para lá e para cá, agora ela continua no zap, mas fica parada lá na cadeira, lá no sofá. Então a atividade física espontânea diminui e pode diminuir muito, diminuindo o gasto calórico total do dia em 200, 300, quem sabe até mais calorias. Isso pode impactar no balanço energético também. E aí ela não sabe por que não continua emagrecendo. Pô, professor Tiago, a minha dieta está adequada, estou seguindo a dieta, mas vem cá, o seu gasto calórico total está diminuindo, porque você está fazendo menos atividade física espontânea, sem perceber. Sem perceber isso está acontecendo e o gasto calórico total do dia vem caindo. Então o balanço energético já não está tão negativo assim. Então, você já tem maior eficiência durante a aula de spinning, como eu já expliquei, e você está fazendo menos exercício no seu dia a dia. Então o gasto calórico total do dia cai. Isso pode ser um outro fator que está jogando contra o processo de emagrecimento, mas de certa forma está jogando a favor da sua viabilidade enquanto organismo. Então o seu corpo tentando manter o seu peso estável. Bom, então o que a gente viu até o momento é que durante o processo de emagrecimento com restrição calórica, acaba impactando na taxa metabólica de repouso, que diminui, efeito térmico do alimento pouco explorado na literatura, mas diminui também porque você está consumindo menos energia, e o exercício também diminui, seja pela eficiência metabólica ou seja pela compensação metabólica. Então tudo de certa forma está jogando contra. O balanço energético com o tempo já não está ficando tão negativo assim, porque você está gastando menos e tende a consumir mais. Quanto mais restrito for a dieta, você tende a consumir mais porque a fome vai chegar. E esse é o outro lado da balança, a fome. A fome pode bater por questões hormonais, por exemplo, a insulina e a leptina, hormônios que te dão saciedade, tendem a diminuir quanto mais restrita for a dieta, e a grelina, que é o principal hormônio que induz fome, tende a subir os seus níveis plasmáticos.
Então isso também já está bem descrito na literatura, que só um artigo para exemplificar isso. Aqui você antes da dieta, depois da dieta a fome chega, né, por conta da grelina que tende a subir e a leptina e insulina que tende a diminuir. Esse é o que eu vou destacar no momento aqui. E o gasto calórico seu também tende a diminuir, como eu já citei, né, várias questões acontecendo, o seu metabolismo pode desacelerar. Mas o mais importante, o que mais impacta, é a fome. Então a fome vem aumentando, que é o principal fator, fatores hormonais como grelina, insulina, leptina. A fome aumenta e o seu metabolismo desacelera, seja o basal, seja fazendo exercício na academia, você está mais eficiente, ou seja também pela atividade física espontânea que vem diminuindo. Então você ingere mais comida, gasta menos energia e aí o balanço energético já não está tão negativo assim. Na verdade começa a estabilizar e o seu peso vai ficando ali no platô, você não consegue avançar. Quanto mais restrita for a sua dieta, aquelas dietas da moda, por exemplo, isso tende a acontecer. Tá? Então não emagreço pois o meu metabolismo está lento. Isso na verdade é um certo mito, não está de todo errado, mas ele não é o principal fator. Tá? O principal fator realmente é a fome, que acaba chegando quanto mais restrita for a sua alimentação. Então aqui nesse trabalho de 2018 do professor Kevin Hall, ele coloca: o platô é mais fortemente influenciado pelo energy in, que você consome, você volta a comer, sem perceber. Às vezes você não quer nem furar a dieta, mas sem perceber ao longo de dias, semanas, meses, onde normalmente chega o platô, com 3 meses, com 6 meses, 9 meses que seja, onde a maioria das pesquisas trabalham nessa faixa de tempo, de 3 a 9 meses, então o platô chega por aí, porque você botou a comer sem perceber um pouquinho a mais, caloria a caloria, ao longo desse tempo todo, não é de um dia para o outro. E a queda no energy out, o gasto calórico total ao longo do dia, é a parte menos importante, incluindo aí a taxa metabólica de repouso, que a gente viu diminui apenas 100 calorias. Vale ressaltar aqui também que essa fome exagerada, que vai ser o principal influenciador do seu peso, vai se estabilizar, conta muito a qualidade da comida que você está ingerindo. Então, se a sua alimentação é base de fast food, muito provavelmente essa fome vai chegar mais forte. Porque em vez de você comer agora 2.000 calorias de fast food, você quer ingerir 1.000 calorias de fast food. É um tipo de alimentação que induz muita fome. Agora, se você reduzir 2.000 calorias de fast food e começar a ingerir, sei lá, 1.000, 1.500, mas comendo alimentos não tão processados, comendo comida de verdade, comendo muito legume, vegetal, fruta, isso dá mais volume na sua refeição, dá mais volume na sua alimentação, né? E por ter uma densidade energética menor, você consegue comer todo esse volume a mais, que vai dar mais saciedade, que tem mais fibra, tem mais água, e você consegue sustentar de uma forma melhor essa sua dieta, vamos colocar assim, né? Então você tem que mudar o comportamento alimentar. Não só isso, né? Tem que mudar o comportamento no exercício físico, várias outras atitudes no seu dia a dia, mas aqui eu estou falando só da alimentação. Então perceber que essa vontade a mais exagerada de comer é basicamente também quando você tem uma dieta muito restritiva em caloria, mas basicamente de uma caloria que vem de alimentos ou produtos, né, melhor dizendo, comestíveis, os ultraprocessados. Se você ingerir uma dieta mais qualitativa, você pode reduzir o total de caloria, tem que ter ainda assim um déficit calórico para emagrecer, não tem jeito, independente se é fast food ou não, tem que ter o déficit calórico, mas se é oriundo de uma alimentação com produtos minimamente processados, é mais sustentável, porque dá mais saciedade, tem mais água e fibra nessa alimentação, né? Então tem mais volume, você consegue comer e vai se satisfazer melhor. Mas fique atento em relação a isso. O platô do seu peso, o reganho de peso, é porque você volta a comer, nem é tanto pelo seu metabolismo que está desacelerando. A fome é o preponderante, ainda mais num meio obesogênico que a gente tem oferta comida a todo momento. Então, a qualidade da comida é fundamental, sem sombra de dúvida. E o colapso metabólico, principalmente de uma dieta restritiva que só foca na quantidade de caloria, querendo reduzir o fast food, mas não foca a qualidade, acaba acontecendo isso, o efeito dominó. Quanto mais agressivo for a perda de peso, maior a chance de sofrer com esses efeitos.
Quais efeitos? Esse que eu já descrevi. Aumento da fome e a queda do metabolismo. Não só o metabolismo basal, que é o menos importante, mas também aí o seu exercício físico na academia, que você faz de forma mais eficiente, e a questão do seu exercício físico no dia a dia, da sua rotina, que também diminui, que é a questão ali da compensação metabólica. Então, quanto mais agressivo for a perda de peso, maior a chance de sofrer com esses efeitos, o que aumenta a sua chance de fracassar, independente da dieta. Se é high carb, low carb, jejum intermitente, por aí vai, independe. Nosso organismo aceita mais facilmente o ganho de peso, mas ele geralmente não se adapta ou não aceita, de forma fácil a perda de peso. Ele vai brigar contigo pela perda de peso, ele quer manter o seu peso original. Tá? O reganho de peso é uma adaptação biológica persistente, redundante e potente, que é a questão da fome e o metabolismo desacelerando. É difícil de combater. Por isso que 80%, 90% das pessoas acabam fracassando ao longo do tempo, o peso estabiliza e eventualmente volta a ceder e aumentar, porque o seu corpo está brigando com você. A fome vai ficar batendo, martelando meses, até você voltar a comer sem perceber e voltar a ganhar peso. Então, por isso que você tem que realmente estar se monitorando e, na verdade, mudar os seus hábitos de vida e de alimentação também. Comer alimentos minimamente processados, já ajuda bastante. Bom, então emagrecer é simples? Fecha a boca e faz mais exercício? Ou coma menos e mova-se mais? Na prática é um pouco mais complexo. Não é tão fácil assim não. Então, gente, esse modelo, qual modelo? Mova-se mais e coma de menos. Assume que o que você come, o que você gasta, são variáveis totalmente independentes. Eles não se comunicam. Você pode simplesmente comer menos e gastar mais, que essas duas variáveis não se comunicam. E a gente acabou de ver que elas se comunicam sim, elas são dependentes. Então não é verdadeiro dizer que elas são variáveis independentes, uma não tem nada a ver com outra. Então quando você come menos, isso tem impacto no seu gasto calórico. Então vamos ver. Quando em restrição energética, você está comendo menos, calories in menor, ocorre de forma dependente, não tem nada a ver com a sua vontade, isso independe da sua vontade, é o seu corpo trabalhando, ocorre de forma dependente o quê? Uma diminuição no seu gasto calórico total. Por exemplo, impactando de forma negativa na taxa metabólica de repouso, termogênese adaptativa. Então isso acontece. Então se você decide ingerir menos caloria, de forma dependente você vai gastar menos, por exemplo, olhando pelo lado da taxa metabólica de repouso, que representa 60% a 70% das calorias diárias. Além disso, você pode pensar assim, mas Thiago, isso é fácil de resolver. Se eu estou gastando menos caloria, por exemplo, no repouso, porque foi impactado durante a minha restrição calórica, estou consumindo menos, eu vou fazer mais exercício físico e eu vou compensar isso de forma satisfatória, vou aumentar meu gasto calórico, por mais que a minha taxa metabólica de repouso tenha caído. E aí acontece outro fenômeno, que é a compensação metabólica, já explicada, que vai também compensar esse aumento do gasto calórico seu no exercício, diminuindo o seu gasto calórico na sua rotina diária, independente lá da academia. E associado a isso com o aumento da fome. Então você vai tender a comer mais, porque está ficando com fome, de novo, principalmente quando é fast food, e aí você come mais e está tendo uma compensação metabólica, está fazendo mais aula de spinning, mas aquela aula de spinning você gasta menos caloria, porque o seu corpo está mais adaptado, está mais eficiente, e aquela atividade do dia a dia você está fazendo menos. O fato é o seguinte, gente, você percebeu o seguinte, mova-se mais e coma menos, ou coma menos e mova-se mais. De novo, quando eu como menos, o mova-se mais é mais complicado. Por mais que você tende a se mover mais na academia, vai gastar menos caloria na academia, vai gastar menos caloria no passeio do cachorro, que você já não está fazendo um passeio com o cachorro que fazia 1 hora, já está fazendo 30 minutos, e você vai ter mais fome, ou seja, o balanço energético tende a estabilizar. Ou eventualmente passa até um superávit calórico, e aí você está aumentando de novo a sua adiposidade, o seu peso corporal está aumentando em gordura.
Então tem gente que pensa assim, pô, não sei o que está acontecendo, meu peso está subindo por mais que eu esteja fazendo dieta. Se o seu peso está subindo, não estou falando de questões de hidratação, estou falando de gordura corporal, é porque voltou a ter um superávit calórico com toda certeza. Então você voltou a comer mais ao longo de semanas e meses, mesmo não percebendo, voltou a comer mais e começa a gastar menos, muito provavelmente, por tudo que eu já expliquei. Por isso que não é tão fácil assim, é fácil falar, né? Coma menos e mova-se mais, mas são variáveis totalmente dependentes. Ao comer menos, você está impactando no gasto calórico, né? Então, e fica difícil manter esse balanço energético negativo. Então, no final das contas, gente, a obesidade tem muito mais a ver com a sua comida rápida, fast food, por exemplo, do que o seu movimento lento, que você está parado em casa, está no sofá. Obviamente, você tem que melhorar todo o seu comportamento, seja alimentar, comendo comida menos processada e fazendo exercício, que com certeza ajuda também, tá? Mas tem muito mais a ver com a sua comida rápida do que o seu movimento lento. Então fica essa dica, mova-se mais, se alimente melhor e tenha uma vida de mais qualidade, né? E mais longeva. Gostou? Dá um like, compartilhe com seus amigos. Aqui está meu e-mail, meu Instagram, meu canal no YouTube. Então, até a próxima. Muito obrigado.